Nós somos a dupla Ainá Goulart Cordeiro e Helena Lorete Bataglia, e a gente vai comentar sobre sistemas dispersos. O que são os sistemas dispersos? Eles são sistemas formados pela distribuição uniforme de uma ou mais substâncias no formato de partículas no interior de outra substância. A solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, onde uma delas, o soluto, está dissolvida em outro, solvente. Um exemplo é uma solução de água e sal. Já o sistema coloidal é uma mistura onde as partículas do disperso têm um tamanho diferente, que varia de 1 namômetro a 1 micrômetro, e estão dispersas em uma substância contínua. Por fim, a suspensão é uma mistura heterogênea, onde as partículas sólidas são maiores que 1 micrômetro e estão dispersas em um líquido ou outro meio. Como se obtém uma solução? Para a gente obter uma solução, a mistura precisa ser homogênea. Então, podemos preparar uma solução com um sólido solúvel em determinado solvente, como por exemplo permanganato de potássio em água e leite em pó em água. Também podemos preparar soluções de líquidos miscíveis entre si, o que depende da sua polaridade, como por exemplo uma solução de álcool 70. Sobre os sistemas coloidais, eles se dividem em 5 grupos. Eles podem ser uma espuma, é um gás disperso em sólido ou líquido. Exemplo disso é a clara em neve, chantilly, esponja. Podem ser emulsão, que é um líquido disperso em outro líquido ou sólido. Exemplos: leite, maionese, queijo, manteiga. Temos o sol, que é um sólido disperso num líquido, que tem como exemplo sangue, pérola, solução de goma, rubis. Temos o gel, que é um líquido disperso no sólido, tem gel de cabelo e gelatina, e o aerosol, que é um sólido ou líquido disperso em um gás, e os exemplos são fumaça, neblina, nevoeiros, spray e umidificador de ar. Falando particularmente da emulsão, a emulsão pode ter aparência heterogênea ou homogênea, dependendo do modo de como foi incorporada. À esquerda, a gente tem uma emulsão heterogênea entre o óleo e a água, e isso torna visível a olho nu que os líquidos são immiscíveis. À direita, nós temos a maionese, que tem uma aparência uniforme, mas na verdade é uma emulsão. Então, para se conseguir uma mistura homogênea aos olhos e não transparecer que são dois líquidos separados, precisa se bater pouco a pouco, adicionando o líquido mais aquoso ao mais viscoso. Assim, a espessura do mais viscoso vai exercer uma pressão sobre o mais líquido, como se estivesse quebrando em partículas menores. No caso da maionese, o ovo vai ser o ingrediente que vai proporcionar essa emulsão devido às suas proteínas. E assim, o aspecto da maionese fica liso e uniforme. Já os aerossóis podem ser classificados como primários e secundários. Os aerossóis primários são formados por partículas provenientes da fonte, enquanto o secundário é formado na atmosfera. Como exemplos de aerossol primário, nós temos os desodorantes e os medicamentos para tratamento de asma, como, por exemplo, o sulfato de salbutamol. Os aerossóis secundários são formados a partir de reações químicas, envolvendo compostos orgânicos voláteis, óxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre. Além disso, na indústria, para que existam os produtos aerossóis, é essencial que se tenha um gás liquefeito ou sob pressão em um recipiente fechado. O gel é um tipo de dispersão coloidal em que um líquido é disperso num sólido. O sólido, ou chamado de fase contínua, forma uma rede cruzada, que contém as moléculas do líquido, ou fase dispersa. As partículas do gel formam uma malha tridimensional complexa, que mantém o dispersante numa estrutura semi-rígida, dando ao gel propriedades macroscópicas semelhantes à dos sólidos, como a elasticidade e a capacidade de manter o formato. À esquerda, temos um gel que é mais rígido, né, que pode ser utilizado no cabelo. À direita, nós temos um gel de carboidrato, né, para corredores que geralmente apresentam uma consistência mais líquida, mas ainda assim podemos ver que a sua estrutura é mais semi-rígida, né, um pouco mais rígida do que um líquido, por exemplo.
Sobre as suspensões, a característica principal delas são que as partículas são grandes e tendem a se acumular no fundo do recipiente, se deixadas sem mexer por algum tempo, né? Para que elas voltem a se ressuspender, precisamos agitar novamente o recipiente. Os exemplos que a gente trouxe foram as tintas de parede, né? Que antes de serem aplicadas na parede, precisam ser misturadas ou com água ou só precisa misturar o recipiente. E à direita nós temos o leite com chocolate, né? Em que as partículas de chocolate em pó não se dissolvem completamente no leite, então elas não formam uma solução, e sim uma suspensão. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada pela atenção.